Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a estreia da nossa Escola Bíblica Dominical, agora às 9 horas da manhã, neste domingo. Uma boa noite para os nossos alunos que estão conosco aqui ao vivo na gravação da Escola Bíblica. Alunos e professores participam conosco da gravação, esclarecendo dúvidas, tecendo comentários, participando aí com a leitura bíblica também. Você está convidado a participar conosco. Se quiser participar ao vivo na gravação, toda quarta-feira às 20 horas. Entre em contato com as redes sociais, está aqui na descrição. Assim, você já faz parte ali da igreja, do nosso grupo do WhatsApp. A gente encaminha o link para você poder participar aqui ao vivo, toda quarta às 20 horas. Vai ser uma alegria, vai ser um prazer ter vocês aqui conosco. Nós estamos seguindo aqui no tema do nosso trimestre, que são as razões da nossa fé. Nós estamos estudando vários pontos da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então, entender o que o povo batista crê, o que essa denominação evangélica, essa denominação protestante, porque inclusive a denominação surge muito antes de surgir o termo evangélico. O termo evangélico é uma expressão do século XX, e os batistas surgem no século XVII, né? Então, há uma expressão aí, é muito anterior, são o que nós chamamos de uma denominação protestante. E no Brasil, nós temos a nossa declaração doutrinária, e estamos estudando cada um dos elementos. Hoje eu quero trazer para vocês um conceito aqui diferente, que é o conceito de mordomia cristã. É um dos aspectos que a gente vai estudar hoje. E eu quero chamar aqui alguns alunos para contribuir com a gente ali. Quando eu falo mordomia, a palavra mordomia, tá? Não mordomia cristã. Quando eu falo a palavra mordomia, o que vem na tua cabeça? O que você pensa? Abre o teu microfone e compartilha aí comigo. Eu penso que é ter coisas ou pessoas que te ajudam no seu dia a dia, em coisas que você não precisa ter problema, sabe? Tudo é facilitado para você. Beleza. Alguém tem algum outro pensamento? Eu penso que mordomia é serviço. Muito bem, muito bem. Você pode ser que aí esteja aí pensando sobre isso daí. Tem dois conceitos, né? Tem pelo menos dois conceitos: o conceito do dicionário e o conceito do senso comum. Então, você tem aí, por exemplo, olhando para o dicionário, um dos aspectos sobre mordomia é um benefício que um empregador dá ao empregado. E geralmente isso é aplicado, essa expressão é aplicada para o serviço público. É uma expressão muito antiga, hoje em dia quase não se usa nesse sentido, mas hoje seriam os benefícios que a gente tem, aquilo antigamente era aplicado e chamado de mordomia. Outra expressão é a atividade de um mordomo. Então, o mordomo pratica a mordomia. E aí, você tem, então, esse conceito que a irmã Emils colocou aqui sobre servir, vem justamente desse sentido. E o Mateus trouxe o que é o senso comum. É uma regalia, é um benefício sem que você mereça. Então, meu filho vive na mordomia. Meu filho não faz nada aqui em casa, não lava uma louça, pensando aí num adolescente, por exemplo, não lava uma louça, não leva nem o prato na pia, e eu faço a comida, e eu pago as contas, e ele fica na maior mordomia. É a expressão que a gente fala, e é justamente como se você fosse o mordomo do seu filho, o mordomo do marido, o mordomo da esposa. Se bem que é bem difícil ver a expressão mordomia para a esposa, né? As mulheres saem muito mal nessa conversa, né? Ou a mãe tá com maior mordomia, tá aí uma expressão que eu nunca ouvi. Uma frase que eu nunca ouvi é uma mãe com mordomia. Quem sabe no Dia das Mães, algumas recebem ter um pouquinho de mordomia, né? Mas o conceito cristão, o conceito bíblico de mordomia, não tem a ver com o conceito do dicionário, não tem a ver, é próximo do conceito da palavra mordomo, e muito menos não tem nada a ver com o senso comum de hoje, com esse pensamento do que, isso aí é mó mordomia, isso aí é uma coisa aí que você está aí vivendo bem, tranquilo, não está merecendo isso daí, não. Não, também não é esse conceito. Vamos ver aqui o texto base que a gente escolheu para hoje, o texto áureo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Então, eu vou pedir aí aos alunos para ler para mim. 1 Pedro 4, 10. Pode abrir. Servir uns aos outros
cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Muito bem. Aqui você tem a expressão que depois ela é transformada em mordomo. Pedro está dando uma orientação às igrejas na região da Ásia, na província da Ásia. A província da Ásia era uma província, não é o continente asiático hoje. A província da Ásia era uma pequena província do Império Romano, uma parte ali da Turquia e um pouquinho mais ali ao norte, já encostando nos países ali já que terminam com ão, né? Uzbequistão, Tajiquistão e assim por diante. Aquilo ali era a província da Ásia, né? E Pedro está escrevendo essa carta a estas igrejas, está dizendo ali, olha, vocês têm que ser bons dispenseiros. E você conhece, você acha que não conhece essa expressão, mas você conhece sim. Você conhece a palavra dispensa? Ah, dispensa lá de casa. Hoje em dia quase não se tem dispensa, né? Dispensa é um negócio mais antigo. Aqui em casa, a nossa despensa é o armário debaixo da pia. O famoso armário debaixo da pia, que ou tem panela, ou tem saco de arroz, feijão, farinha, né? Geralmente os alimentos não perecíveis, né? O macarrão, o molho que não foi aberto, não está congelado, fica tudo ali embaixo. Geralmente aquele armáriozinho embaixo da pia é o nosso caso aqui. A gente tem ali duas prateleiras. A prateleira de baixo é a das panelas, a prateleira de cima é a nossa despensa. Antigamente, as casas mais antigas tinham um quartinho, né? Hoje a gente tem a nossa área de serviço, que é o nosso quartinho, os apartamentos são cada vez menores, as casas também, mas antes se tinha um quartinho do que hoje é o tamanho de uma área de serviço, e lá você tinha várias prateleiras, e lá você tinha dispensa. Era comum, porque, primeiro, agora eu vou pegar bem antigamente, né? Vamos começar o início aí do século XX, então 1910, por aí. Você tinha ali a dispensa porque as coisas eram de difícil acesso. Então, você não simplesmente saía para fazer a compra do mês, já não tinha isso. Então, as pessoas compravam, estocavam, ou até produziam e estocavam, né? Iam nas vendas e tudo mais. Foi passando o tempo, foram passando os anos, foi se melhorando o acesso, mas a economia brasileira, nos anos 80 e principalmente nos anos 90, ficou muito difícil, no início dos anos 90, com a famosa inflação. A inflação foi aquela chamada inflação galopante, onde se tinha marcação de preço no mercado a cada hora. Então, o arroz custava 5 mil cruzeiros de manhã, à tarde ele custava 19 mil cruzeiros, à noite custava 7 mil cruzeiros. Então, quando os pais, os avós aí iam no mercado, viam ali não era nem promoção, era um arroz que estava com um valor mais baixo ali na inflação, então ele ia lá, comprava uns 3, 4, 5 sacos, colocava ali na despensa. E quem tira da despensa, ou quem cuida da despensa, é o dispenseiro. Então, o administrador da despensa. Aí você conhece essa palavra como mordomo. Claro, eu não sei se você conhece, eu não conheço nenhuma família que tem um mordomo. O único mordomo que eu conhecia era o Alfred, o mordomo do Batman. E do menino, do riquinho rico, ele também acho que tinha um mordomo também, que foi o Macaulay Culkin que fez o personagem, acho que ele tinha um mordomo também. Aquela robô dos Jacksons, a Rose, também era mordoma, se bem que para a mulher é governanta, a expressão, né? São esses daí, eu só conheço de programa de TV, de desenho, nunca vi um mordomo. Existe, ainda existe, mas eu não conheço nenhum, né? Não conheci nenhuma família que tivesse. Mas é aquele que cuida da despensa, né? É aquele que cuida da casa. E Pedro está dizendo, olha, você como um bom dispenseiro, mas não de uma despensa de uma casa, não de um armarinho, não de onde você guarda a comida, dos dons que Deus te deu, você como bom mordomo. É daí que vem a expressão mordomia cristã. Você, então, que é um administrador cristão, um mordomo cristão. E aí você pode pensar, não, peraí, pastor, eu não fiz a administração.
Isso aí que o senhor está falando é o quê? É um curso de faculdade, um curso técnico de administração, mas administração cristã. É o pessoal que administra a igreja? É isso? Não, não é isso. Vamos entender primeiro, então, o conceito de mordomia cristã. Eu vou pedir aí a dois alunos. Um vai abrir para mim Gênesis 14, 19. Aí quem vai abrir, levanta a mãozinha aqui para mim, para eu ver na tela. Denise vai Gênesis 14, 19. E o outro, Salmo 24, 1. Aí levanta. Quem vai abrir em Salmo 24, 1 e lê? Levanta a mãozinha aqui para mim. Você pode levantar assim mesmo, não precisa apertar alguma coisa, não. Mateus, velho. Então tá. Denise, pode ler para mim Gênesis 14, 19. E abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Já pode ir direto a Salmo 24, 1. A terra pertence ao Senhor, o mundo e tudo o que nele vive pertencem a ele. Muito bem. Primeiro conceito sobre mordomia. Mordomia é uma doutrina bíblica que reconhece Deus como o Criador e o Senhor e dono de todas as coisas. Não sei se você sabe, mas falar Senhor e dono é até redundante, porque a palavra Senhor, a nós aqui, Senhor é um homem casado ou um idoso, né? Mas não é não. Originalmente, o significado de Senhor é dono. Então, o senhor das terras, o dono das terras. Antigamente, senhor de escravos, o dono dos escravos. Então, o primeiro conceito é: existe um dono, alguém que criou todas as coisas e alguém a quem pertence todas as coisas. Então, aqui, Melquisedeque, lá em Gênesis 14, 19, ele está falando a Abraão: olha, bendito o Deus que é o Criador de todas as coisas. E agora, Davi está escrevendo o Salmo 24, versículo 1, e ele vai dizer: olha, tudo pertence a Deus, tudo que existe na terra, e aqui a expressão terra, e depois ele fala mundo, ele se refere ao universo. Então, toda a criação, tudo que está na criação pertence a Deus. Ser mordomo é ter este primeiro entendimento. Sabe por quê? O Alfred, do Batman, por exemplo, quais são os bens que ele tem na mansão dos Waynes, né? Do Bruce Wayne. O quarto que ele mora é dele? O pessoal da aula tá fazendo assim, não. Sei que você que tá no YouTube não tá vendo, não. O pessoal da janelinha aqui, que são várias janelinhas, eles estão falando, não. Deixa eu ver o que mais. A prataria que ele usa para servir é dele? A comida que ele prepara para o Bruce Wayne é dele? A cozinha? As facas? O jardim? Nada. Certo? Ele é o administrador destas coisas, ele não é o dono, ele é o mordomo. Então, o primeiro conceito é: para se exercer uma mordomia cristã, um serviço cristão, você tem que entender que você não é o dono de nada. Ué, mas nem dessa camiseta que o senhor está usando? Não, nem dessa camiseta. Se do Senhor é a terra, a plenitude, o mundo e tudo aquilo que nele habita, então tudo que tem na terra, tudo que tem no universo pertence a Deus. Mesmo que ele não tenha costurado a minha camiseta. Certo? Mesmo que ele não tenha costurado, mas tudo pertence a ele. Então você é um administrador da sua camiseta? Sou. A gente até, você vê, é difícil usar a expressão que eu falo, da sua camiseta, eu já uso um pronome possessivo. Né? Sim, por isso que eu tenho que cuidar dessa camiseta em dois sentidos. Eu cuido desta camiseta para que ela dure o máximo possível e eu use-a com sabedoria, entendendo que ela é um bem para ser usado e para ser aproveitado, e ela tem alguns fins. O primeiro fim dela não é me deixar bonito, o primeiro fim dela é me proteger contra as intempéries, contra o tempo, certo? Então eu não sinto nem tanto frio, nem tanto calor. Hoje o tempo ficou assim. Calor de dia, agora está fresquinho à noite, até esfriando um pouco. Né? Então ela tem essa função. Porém, se eu cuidar bem dela, existem pessoas que não têm um recurso financeiro para comprar. Mas se eu cuidar bem dela, pode ser que em algum momento eu tenha a condição de comprar uma outra. E ao invés de eu me desfazer dela, ela está boa, ela não está furada, ela não está rasgada,
serve ainda para outra pessoa, eu posso doá-la. Por isso que eu sou o administrador. Eu passo ela à frente, certo? Então, esse é um conceito sobre a mordomia. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que entender. Ser mordomo ou agir em mordomia é entender que tudo pertence ao Senhor e nada pertence a mim. Certo? Muito bem, vamos evoluir um pouquinho mais nesse conceito. Vamos aqui, então. Alguém vai abrir para mim Deuteronômio 8:18. Quem vai ler essa? Levanta a mão aí. Vocês têm, não pode demorar não, gente. A Denise vai ler e o outro vai ler para mim 1 Crônicas 29, do 14 ao 16. 14, 15, 16. 1 Crônicas 29, 14 a 16. E mais um vai ler para mim Efésios 1, 3. Então, Emilce vai ler 1 Crônicas, ok? E, Mateus, você leu Efésios 1, 3? Perfeito. Então, vai nessa sequência. Já pode ir lendo direto. Um terminou, o outro já vai lendo, tá bom? Pode começar aí. Deuteronômio 8:18. 8:18. Isso. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. 1 Crônicas 29, 14 a 16. porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Efésios 1, 3. Como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu por pertencermos a Cristo. Muito bem. Olha, se vocês tivessem ensaiado, não saía tão bem assim, não. Muito bem, gente. Vamos entender, então, com maior profundidade esse aspecto. Todas as bênçãos são temporais, materiais, as bênçãos temporárias. E as bênçãos espirituais, elas vêm de Deus. Então, por isso, o ser humano, ele tem que entender que tudo que ele possui pertence a Deus. Vamos entender o conceito dessas três passagens. O primeiro, Deuteronômio 8:18. Moisés está ali falando, então, ao povo de Israel, e ele está dizendo, ó, lembrem-se que do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou com seus antepassados. Está até falando ali com o povo de Israel, mas ele está dando a seguinte lembrança. Você pode pensar, não, essa camiseta aqui é minha, não é de Deus. Deus não costurou a camiseta. Deus não me deu dinheiro para comprar a camiseta. Eu fui lá, eu trabalhei, eu ganhei o meu salário por recompensa, é a recompensa do meu trabalho, é o meu salário, é o acordo cumprido, e eu fui lá e comprei a camiseta. Eu paguei indiretamente para o cara que produziu, não sei se a minha aqui deve ser de algodão, não deve ser, acho que é algodão. Para o cara que produziu ali o algodão, que depois levou para confecção, para tecelagem, para produzir o tecido, que levou para tinturaria, para ter as cores diferentes, que levou para a indústria têxtil, que confeccionou a camiseta, que foi para a distribuidora, que foi para a loja, para o varejista, e enfim, eu fui lá e comprei. Você poderia ter esse entendimento de conceito dessa forma, sim. Mas quem te deu condição de trabalhar? Quem permitiu que você levantasse da cama, tivesse saúde, tivesse entendimento para poder exercer uma atividade remunerada? É Deus que dá. Então,
Por mais que você ache que você conquistou algo, não. Foi Deus que te deu condição para ter o que você diz que tem hoje. Tanto é, eu gosto de dar esse exemplo sempre. É seu mesmo. Essa camiseta é sua. Se o cara apontar a arma para sua cara e falar, me dá a sua camiseta, tem doido para tudo. O pessoal rouba tênis em São Paulo, o pessoal rouba muito tênis. Muito adolescente, já vi muito adolescente descalço na rua. Você vai ver, roubaram o tênis dele. Me dá a sua camiseta, me dá seu tênis. É seu? Se fosse seu, ele não conseguia tirar. Ah, é um roubo? Sim, mas para você ver que realmente não é seu. Então, peraí, a minha inteligência, a gente fala, olha, inteligência, se um ladrão aponta a arma para tua cabeça e fala, me dá a sua inteligência. Não dá para ele roubar, ele realmente não consegue. Mas o Alzheimer consegue. A demência consegue. Então, nem a inteligência. É a minha saúde. Você consegue manter sua saúde? Você consegue falar, eu não vou ficar gripado. Você consegue desviar dos vírus? Você não tem posse de nada, querido. Nem da vida. Davi fala isso quando, lá em 1 Crônicas, o texto que a irmã Denise leu. Davi, ele vai falar isso justamente quando eles estão separando ofertas para construir um templo. E isso é um balde de água fria na nossa cabeça, na nossa mentalidade hoje. Que Davi está dizendo o seguinte, olha, quem sou eu e quem é esse povo para contribuirmos tão generosamente como fizemos? A verdade, Davi está dizendo aqui, no versículo 14, a verdade é que tudo vem do Senhor, tudo vem das tuas mãos. Eu não dei nada para o Senhor, não. Eu só repassei como o Senhor tinha pedido. Estava na minha mão para eu administrar, eu simplesmente peguei, ó, encaminhei para aquilo que o Senhor tinha mandado. Não era meu de fato. Ele diz, olha, diante do Senhor nós somos estrangeiros e forasteiros como os nossos antepassados. Ou seja, não temos posse dessa terra que hoje a gente mora. É isso que ele está falando ali, Davi está falando diante do povo e diante de Deus. Nossos dias são como uma sombra, sem esperança. A propriedade ela é sua mesmo? A casa que você comprou é sua? Quando você morre já não é mais. Então acho que não é tão sua assim. E olha que dependendo de como as coisas são hoje em dia, nem em vida. Bom, nem você com o seu título ali da passada e tudo mais. Se o governo quiser desapropriar ali, meu amigo, muita gente passou por isso na construção do metrô, dos trens, da radial, das marginais. A minha sogra, ela conta ali, ó, olha, eu morava nessa casa aqui, ó, mostra pra gente, ali não tinha nem radial ainda. Então, há várias situações que a gente acaba percebendo que, de fato, nós não temos posse. E Davi está dizendo, olha, a grande verdade, Deus, é que nós simplesmente devolvemos aquilo que já é seu. Ou pelo menos assim, entregamos aquilo que o Senhor pediu, porque já era seu. Isso é um conceito interessante, porque é muito infantil. É muito infantil você chegar e barganhar com Deus. Deus, vamos fazer um acordo aqui, ó. Se o Senhor me abençoar desse jeito aqui, eu vou te dar esse dinheiro. É tipo, eu ganhei, ó, Joyce me deu esse chocolatinho aqui. Eu já fui trabalhar fora, ela me trouxe aqui. Muito bom esse chocolate. E ela trouxe para as meninas também. A Joyce foi lá e comprou aquela pipoca que é com leitinho. Ó, viu, Denise? Não é melhor do que o da sua consogra, não. A Joyce comeu lá. Eu falou, olha, da mãe do Denis, aqui a pipoca que a mãe do Denis faz é bem melhor. E aí, já pensou o seguinte? Chega a Sara, minha filha de 4 anos, e fala assim, mamãe, seguinte, mamãe, a Joyce acabou de dar para ela o pacotinho. Era um pacotinho igual esse aqui, só que o meu é de amendoim. Era um igual desse aqui. Mãe, se eu te der essa pipoca com leitinho, a senhora então vai fazer para mim, vai comprar, deixa eu ver.
vai me dar 3 bonecas Barbie. É isso que a gente faz com Deus. Não é infantil? É lógico que você espera isso de uma criança. A criança achar que tem a posse de algo, achar que aquilo é relevante, mas a gente faz isso com Deus com várias coisas. Não, mas eu faço isso com o meu tempo. É, e o tempo é seu? Quando a Bíblia diz que Deus ele é o dono de todas as coisas, ele é o dono do espaço-tempo, de tudo. Tem o seu tempo. Se você achar que o tempo é seu, ok. Você se programa para não chegar atrasado. Aconteceu com a minha esposa hoje. Estava aqui, ela queria chegar mais cedo em casa, o metrô quebrou. Ela pediu um motorista por aplicativo, o motorista atrasou. Você não tem controle nem do tempo que você vai chegar no trabalho. Então, a Bíblia quer deixar bem claro que nós não estamos dando nada a Deus. Então, não tente fazer barganha, porque é infantil até. Tudo pertence a Ele. E ali, então, até as bênçãos. A Bíblia diz que nós não conquistamos bênçãos. É Ele que nos dá. E foi o último texto que foi lido pelo Mateus. Bendito seja, Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Sabe uma das coisas maravilhosas desse texto? O tempo verbal. Eu gosto de usar esse texto de Efésios, porque ele diz que nos abençoou. Você já recebeu todas as bênçãos espirituais. Não vou hoje dizer para você quais são as bênçãos espirituais. Você vai pesquisar ali, eu vou dar uma dica para você pesquisar depois. Quer saber quais são as bênçãos espirituais? Você vai abrir em Gálatas 5, 22 e 23. 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, Romanos 12 também. 1 Pedro 4, 1, 4, 1 Pedro capítulo 4 também tem algumas bênçãos espirituais, mas Gálatas 5 já tem bastante ali, Gálatas 5, 22 e 23 já deixa bem claro. Aí você vai descobrir o que são as bênçãos espirituais. Hoje eu não vou falar, não. Você já recebeu tudo. Ué, mas se eu recebi, por que eu não sei? Bom, primeiro, eu acabei de dizer, você sabe quais são? Se você disse não, esse é o primeiro aspecto. Você já recebeu, mas você nem sabe que recebeu. Outro aspecto, você nem sabe o que é. É como se o presente tivesse ali, você chega em casa e tem um negócio estranho ali em cima da mesa. E aí você olha aquilo ali e você fala, tá, e tem um presente aqui, mas você não mexe no presente, porque você não sabe o que é para você. Você não sabe o que é. É da mesma forma. Então, eu não sei quais são, logo, eu não sei que eu já recebi. Ao saber que eu já recebi, então agora eu posso usar destes presentes espirituais. Todos eles você já recebeu. Você pode, aí vai ser igual a um filho que ganha de um pai um videogame. Um filho de 3 anos e o pai vai lá e dá para ele um PlayStation 5, um Xbox One, um Nintendo Switch. Um Xbox One não, o Xbox One é antigo, né? Então é o Xbox Series X. Agora tem vários modelos. Um desses 3 videogames. A criança sabe brincar com aquilo? Não tem nem idade, né? Mas é claro que é esse pai, ele comprou para ele, tá, gente? Mas ele dá como desculpa que ele deu para a criança. Mas o que ele tem que fazer? Ensinar a criança a brincar com o presente, certo? Pode pensar em um outro brinquedo mesmo, ou não necessariamente um videogame. Ensinar a criança a brincar. É mais ou menos isso. Deus, o Senhor me deu esse presente, agora eu sei que o Senhor me deu. Mas como é que eu brinco com isso? Como é que eu uso esse presente? Ele vai te ensinar a usar os presentes espirituais, as bênçãos espirituais que ele te deu. Você tem que pedir para ele te ensinar. Então, temos aqui o segundo conceito, evoluindo. Gente, deixa eu só, eu estou ouvindo um chiado contínuo. Vocês estão ouvindo alguma coisa aí? Alguma coisa assim? Não? Tá, então deve ser vizinho meu, alguma coisa assim. Não está atrapalhando, né?
Tá ótimo. Então, vou seguir aqui. Muito bem. Vamos aqui para mais um outro conceito. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Atos 17, 28. Eu vou ler esse. Outro lê para mim. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Já pode ir abrindo e eu vou ler Atos 17, 28. Aqui Paulo está diante da cidade de Atenas, está ali no Areópago, está pregando aos atenienses e ele diz o seguinte: pois em Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência nele. Aí pode ler para mim 1 Coríntios 6, 19 e 20. Pode abrir o microfone e ler. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Muito bem. Agora, nós aprofundamos um pouco mais. Se tudo que você tem, ou que diz que tem, ou todas as coisas que as pessoas dizem que têm, pertencem a Deus, tem algo mais que pertence a Deus que você pode estar esquecendo. Você. Você pode não ter entregue a sua vida a Jesus Cristo. Você pode não ter se declarado como eu pertenço a Deus, mas você pertence a Deus. Então, Deus pode preservar sua saúde, como ele pode permitir que ela fique debilitada. E aí eu quero que você me mostre que você consegue preservar a sua vida diante de um tiro de um revólver. Você tomou um tiro no coração, sem ninguém fazer qualquer interferência, você consegue falar, não, eu vou ficar vivo aqui. Você tem esse poder? Não tem. A grande verdade é que nem a vida pertence a você. Então, aquele ditado, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, a vida não é sua. De fato, você tem que ser mordomo da vida, da sua vida, mas ela realmente não é sua. Você administra. Você não é, sinto muito, você saiu da casa dos seus pais para ser dono do seu nariz, você nunca foi. Nem seus pais eram donos do seu nariz. Deus é o dono do seu nariz. Então a gente começa a pensar um pouco sobre cada um desses aspectos. E aí, olha, o versículo 20 de 1 Coríntios 16, versículo 20 já vai dar uma palhinha aqui do que é o exercício da mordomia, né? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, esse é o primeiro aspecto da mordomia, certo? Vamos começar primeiro, então, entendendo do que nós estamos falando quando falamos, olha, nós somos mordomos. Não sou dono de nada, mas eu sou mordomo. O que é exercer uma mordomia cristã? O que é ser um mordomo cristão? Nós vamos ler aqui Mateus, capítulo 25. Presta atenção aí, pessoal que está me ajudando. Leia para mim do versículo 14 ao versículo 21, e depois o outro vai continuar lendo o 25 até o 24 até o 26, tá? Então, Mateus, capítulo 25. Primeiro vai ler para mim do 14 ao 21, e outro vai ler para mim do 24 ao 26. A gente vai cortar essa parábola um pouquinho, depois eu recomendo você leia a parábola chamada Parábola dos Talentos, que vai do 14 ao 30, tá? E você lê depois aí, em algum outro momento. Você está acompanhando pelo YouTube, é gravado, pausa o vídeo, você pega e lê tudo, e depois você continua a aula. Você tem essa disponibilidade. Quem está ao vivo só vai poder ler depois. Então pode ler para mim primeiro do 14 ao 21, e depois o outro já lê na sequência, do 24 ao 26, tá bom? Mateus 25, pode ler. O reino dos céus pode ser ilustrado também com a história de um homem que ia para um outro país.
E então reuniu os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, divididos de acordo com a competência deles, e então partiu para a sua viagem. O homem que recebeu 5 talentos saiu imediatamente para negociar e ganhou outros 5 talentos. O homem que tinha 2 talentos ganhou outros 2 talentos. Mas o homem que tinha recebido 1 talento saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o seu dinheiro, para guardá-lo em segurança. Depois de muito tempo, o senhor deles voltou da viagem e chamou os 3 para prestarem contas. O homem a quem ele tinha dado 5 talentos trouxe-lhe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, aqui estão mais 5. O senhor elogiou o servo. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Venha festejar com o seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que me pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Cortou o finalzinho só, Denise, o seu. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Ah, muito bem, queridos. Então vamos entender a aplicação do conceito. Eu já sei que Deus é dono de todas as coisas, inclusive dono da minha vida. Então o que cabe a mim ser esse administrador, esse mordomo, esse dispenseiro, use a expressão que você quiser. Você como um filho de Deus, como uma filha de Deus, você como um crente em Cristo, você como um discípulo de Jesus, você então ah, deve administrar tudo que Deus colocou nas suas mãos. Vamos começar pelo maior de todos. Deus colocou a vida. Então você deve administrar bem a sua vida. As suas habilidades. A palavra talento aqui em Mateus 25 não está falando de talento, habilidade. Alguém que canta bem, alguém que fala bem, alguém que tem boas habilidades com artes, com matemática. Não. A palavra talento ali é uma unidade monetária. Era cerca de 10.000 denários, se eu não me engano, que tinham alguns tipos de talento. Tinha o talento de ouro e o talento de prata, alguma coisa assim. Aqui ele estava falando de dinheiro, estava dando ilustração como se fosse dinheiro. A parábola não está falando nem de dinheiro e nem de habilidades. Ela está falando de tudo que Deus dá à mão. Então, ele está ilustrando ali, dizendo, olha, Deus deu a vida, Deus te deu habilidades, aptidões, talentos, Deus te deu tempo, Deus te deu bens materiais, Deus te deu influência, Deus te deu oportunidades, Deus te deu pessoas, Deus te deu recursos naturais, Deus te deu uma série de coisas. O que você faz a partir daí? Então, o que você faz com a sua vida? Ou com a vida que Deus te deu? Vamos pegar do básico, cuidado da sua saúde. Estou aqui tomando aguinha. A gente nem toma água direito. Minha esposa tem aqui, ela ganhou da empresa dela, essa garrafa aqui, ó. O tamanho desse negócio. Ó, marque minha cabeça. Aqui cabe 900 ml de água. E aqui, ó, ela tem que tomar das 8 da manhã até às 19 horas essa quantidade. E eu vou te dizer... não, peraí. 2 vezes essa quantidade. Porque começa das 8 de um lado até as 13, ela tem, das 8 da manhã até as 13, ela tem que ter tomado 900 ml de água. Das 14 às 19, ela tem que ter tomado mais 900 ml de água. Ou seja, 1.800 ml de água, 1,8 litros de água, pelo menos. Ela tem que ter tomado para uma boa gestão do corpo. Né? Então, de cuidados básicos da sua saúde. E observar como você tem cuidado da sua saúde, e tanto no cuidado diário, que é o beber água, por exemplo,
quanto ter os seus exames, ter a alimentação equilibrada, praticar ali os exercícios e uma série de outros fatores, mas também cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional, da sua saúde espiritual, observar o cuidado da sua vida de maneira completa. Mas você também recebeu habilidades. As habilidades que você recebeu, elas não podem ser escondidas, elas devem ser desenvolvidas. Você tem aptidões, a gente está trabalhando isso com Sara e com Rebeca. A gente já percebeu ali que Sara tem uma aptidão musical. Ela tem 4 anos, ela consegue ali pegar e repetir notas, reproduzir notas musicais com muita facilidade. Ela tem uma certa aptidão nesse sentido, ela consegue acompanhar ritmo muito bem. Não é igual o Davizinho. O Davizinho tem aí 2 aninhos, já está fazendo, o netinho da Denise está fazendo ali a sua bateria, está indo muito bem, mas ele já está desenvolvendo uma aptidão deles, ó, com 2 anos já perceberam uma aptidão do Davi. Então, Sara também tem uma aptidão rítmica, né? Rebeca não tem aptidão musical, talento musical, mas ela tem um talento de oratória. Com 8 anos, a gente já conseguiu, na verdade, um pouco antes, né? O pessoal já até falava um pouco antes. E ela tem uma habilidade de negociação que, pelo amor de Deus, literalmente, pelo amor de Deus. Então, a gente soa com ela aqui, né? Ou seja, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Então, Deus te deu habilidades, talentos, aptidões, inclusive não são para o seu benefício próprio. Você é administrador. Então, como você pode abençoar pessoas com as suas aptidões, os seus talentos? Né? E servir a Deus é servir aos outros. Agora, Deus te deu tempo, 24 horas por dia. Como você tem administrado este tempo? Deus te deu bens, recursos. Alguns têm muitos bens, alguns têm poucos bens. Você vê ali na parábola dos talentos, um recebeu 5 talentos, outro recebeu 1 talento. Mas você percebe que a ação de Deus é o mesmo. Olha, o que você fez com os 5 que eu te dei? O que você fez com um? Se você tem poucos bens, você deve trabalhar ali na administração desses poucos bens. Se você tem muitos bens, quem tem muito tem mais responsabilidade. E ali, não só isso, mas ele também fala sobre influência. Eu não influencio ninguém. Todo mundo influencia alguém, por mais que não perceba. Você é pai, você influencia os seus filhos. Você trabalha com outras pessoas, você tem alguém na sua equipe, você influencia outras pessoas. Eu sou um técnico de TI, eu trabalho com TI, eu trabalho sozinho, sou eu e o computador o dia inteiro. Você influencia pessoas indiretamente, você está programando software para alguém. O que você vai colocar lá, como você vai, olha, você trabalha com TI, você tem um chefe ou você tem clientes, então você vai se relacionar com alguém. Isso é influência. O que você tem feito com a influência que você recebe de Deus? Oportunidades, os próprios recursos naturais que nós temos ao nosso redor. Tudo isso é administração. E olha, tudo que Deus deu na tua mão, absolutamente tudo. Olha tudo. Ó, respira aí. Pessoal da classe, respira aí, respira. Tá respirando? Deixa eu ver. Pronto. Tô respirando aí. Você que tá acompanhando a gente aí, respira aí agora, respira. Conseguiu respirar? Deus te deu capacidade pulmonar. O que você está fazendo com isso? Tudo que você pode pensar que vem à tua mão. Eu tenho usado para glorificar a Deus. O mordomo, o bom dispenseiro, que Pedro está afirmando, e Pedro está falando de bênçãos espirituais ali, aquele texto ali de 1 Pedro 4, ele está falando dos dons espirituais, dos presentes espirituais. Ele está dizendo, olha, dos dons, você que pertence a Cristo, todo mundo que entregou a vida a Jesus, todo mundo que aceitou a Jesus recebe dons, tá? Todo mundo. Você tem um dom, você precisa descobrir qual é se você não sabe. Ele está falando, seja um bom mordomo do seu dom. Administre bem, e a Bíblia já diz até como você tem que usar esse dom. Tá? Então, por isso, estude.
ainda assim, além de todo esse aspecto, há um outro que a Bíblia nos diz ali para nós sermos bons mordomos. Leia para mim Romanos capítulo 1, Romanos 1, versículo 14 e versículo 15. Aí pode já abrir o microfone e ler. Romanos 1, 14 e 15. Pode ler, irmã Milce. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Perceba o pensamento de Paulo em relação a algo muito específico. Você é mordomo do evangelho. Você é mordomo, você é administrador da mensagem de salvação. Mas como assim eu sou administrador de uma mensagem? Você não recebeu essa mensagem? Recebi? Claro, se você aceitou, você recebeu. Essa mensagem, inclusive, agora está escrita em você. Você é a própria mensagem. Você aqui, nós temos aqui Denise, Mateus, Enedina, Juan, Emilce, Cristiano. Você é a carta viva de Deus. Ó, aqui está Cristiano, um homem redimido por Cristo, um homem transformado em Cristo. Então, eu sou. Não, ó, o evangelho existe. Eu sou prova viva do evangelho. E ali, então, eu tenho a responsabilidade. Paulo, ele se enxergava como o devedor da graça. E aí ele diz a todos, olha, a gregos, a bárbaros, a sábios, a ignorantes. Por isso ele falou, por isso estou disposto a pregar o evangelho também em Roma. Então, não só aqui no meu pedaço, Paulo era um judeu da classe dos fariseus. Ele pode dizer, eu vou pregar o evangelho aos judeus, vou pregar aos judeus que são fariseus. Não, ele entende que o evangelho que ele recebeu, a graça, o favor não merecido que ele recebeu, ele tem que compartilhar com as pessoas. Então, você recebeu vida, você recebeu dons, talentos, tempo, bens materiais, recursos naturais, pessoas, influências, oportunidades, tudo isso aí a gente já falou. Mas a maior coisa que você recebeu, nada disso teria valor algum. Inclusive, a gente está falando sobre mordomia cristã por causa disso. Nada disso teria valor se não fosse a mensagem do Evangelho. E como você está administrando essa mensagem? Ou seja, como você está repassando? O que é maravilhoso na mensagem do Evangelho? É a multiplicação dos pães e peixes. Ou seja, não acaba. E sobra. Você tinha 5 pães e 2 peixinhos, Jesus multiplicou. O Evangelho é isso. Você recebeu uma mensagem do Evangelho para a tua vida, mas da sua vida sai para alimentar uma multidão, para alimentar uma nação inteira, para alimentar 8 bilhões de pessoas no planeta através da mensagem do Evangelho. Então, a mensagem do Evangelho ela tem que estar implicada em tudo que você faz. Ela tem que fazer parte da sua vida. Ou seja, olha, eu tenho vida hoje boa, vida que vale a pena ser vivida, mesmo que eu esteja internado numa cama de hospital. É vida que vale a pena ser vivida, e eu tenho, pelo fato de ser pastor, eu visito muitas pessoas que estão doentes, que estão enfermas. E tem gente que é mordomo de verdade, é administrador do evangelho de verdade. Os caras estão numa cama de hospital, a pessoa está numa cama de hospital e você não. Eu chego lá e a pessoa não está reclamando, a pessoa não está se lamentando, a pessoa não está. Ai, pastor, tá vendo o que aconteceu comigo? Não está. Eu chego lá para consolar, para confortar, encontro a pessoa sorrindo. E ela tem dispensado do evangelho, despendido do evangelho aos enfermeiros que cuidam dela, aos médicos. Alguns têm ali aqueles quartos com leito dividido, então, aos seus colegas ali de quarto. Para eles, não, a vida vale a pena ser vivida por conta do evangelho, mesmo doente, mesmo internado, mesmo em tratamento, mesmo em situações difíceis, mesmo com o país em crise.
porque tem coisa muito maior e muito melhor na minha vida. Eu encontrei um valor muito maior do que apenas no tempo, nas situações. Então, o quanto você tem despendido do evangelho, administrado o evangelho na vida das outras pessoas. E aqui, nós vamos fazer um parêntese, porque quando se fala de mordomia cristã, a gente também fala da questão do recurso financeiro. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão de dízimos e ofertas também. Leia para mim Malaquias, capítulo 3, versículo de 8 a 10. Malaquias 3, de 8 a 10. Você que está iniciando agora com a Bíblia, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, né? Então tem uns nomes difíceis ali, são chamados profetas menores ali, porque os livros são menores, não porque eles eram menos importantes. E Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Pode ler para mim, Malaquias 3, de 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Mateus, você está usando, é o seu celular que você está usando para participar da aula ou é o da sua avó? É o meu. É o seu. Mateus, se entra alguém aí agora na tua casa, na casa da sua avó, pega o seu celular e sai correndo. Como você vai se sentir? É muito triste, né? Bom, se tiver armado eu deixo, mas se não tiver eu vou atrás. Supondo que ele esteja armado, né? Ou nem precisa ser um ladrão. Entra um pássaro aí, pega o negócio e sai voando. A gente já viu isso várias vezes, né? Você vai comer ali numa praça, às vezes, ali, aí tem alguns pássaros espertos aí que vai, pega a sua comida e sai voando. Ou um saguizinho, dependendo do parque ali do Tietê. Fica bobeando ali no parque do Tietê, você vai ver se não vê um sagui e pega a tua comida, né? Por que você ficaria indignado, ou por que você ficaria triste ou bravo, Matheus? Porque é uma ferramenta que eu uso todo dia, né? E se eu perder vai me fazer falta. Se você perder, vai fazer falta. Mas, Matheus, e se você tivesse, você não tivesse pago nada por ela e você soubesse que amanhã você vai receber um novo? Como você se sentiria? Acho que eu vou falar, então foi um livramento, vai vir coisa melhor. Não, você sabe assim, por exemplo, você tem esse celular, você não pagou, veio da empresa. E aí a empresa, não, amanhã tá aqui, Matheus, toma outro aqui. Não tem custo nenhum para você e não vai ter custo e você vai receber o mesmo. Como você se sentiria? Eu ficaria neutro, porque se eu perdi e ganhei outro, às vezes a gente só fica um pouco preocupado devido aos documentos, as coisas que tem dentro dele, mas a gente sempre, quando acaba perdendo, acaba ficando triste, né? Muito bem. A gente normalmente tem esse sentimento para aquilo que a gente pensa que é nosso. Matheus ficaria triste porque foi ele que pagou pelo celular. O celular, teoricamente, pertence ao Matheus, certo? O conceito de roubar é roubar algo de alguém que é dono daquilo. Então, se você é o administrador de uma fazenda, rouba uns bois, você fica chateado porque, não porque pegaram os seus bois, mas porque tiraram algo de algo que você estava cuidando. Mas você não sente tanto. Você fica triste porque, eu não fui eficiente o suficiente, ou meu patrão vai pensar que eu sou um mau empregado. Mas quando roubam algo que é seu, você tem um sentimento diferente. É meu. E aí a pergunta que Deus faz. O profeta Malaquias diz: pode um homem roubar a Deus? E aí Deus responde: contudo, vocês estão me roubando. E aí eles dizem:
por que nós te roubamos? Que a pergunta é, mas peraí, Deus, o que que eu peguei da tua mão? O que que é teu? O que que é a posse tua que eu peguei e agora eu tomei de você? Então as pessoas perguntam, mas o que que é? O povo de Israel estava perguntando o que que é de Deus? Para ele dizer que eu roubei dele. E quem que pode roubar de Deus? Né? É como, por exemplo, eu tentar roubar a Casa Branca nos Estados Unidos. Lá tem a mobília da Casa Branca, tem ali, sei lá, o busto de George Washington, né? Aquela estátua, a cabeça do George Washington. Eu vou lá, pego. Você acha que eu consigo, eu, Cristiano, entrar na Casa Branca, roubar um pedaço de uma estátua? Lógico que não. É impossível. Então alguém pensaria, como é que eu posso roubar a Deus? Tudo que você tem pertence a Deus. E se você não cumpre o que Deus diz, você como um administrador, um mordomo, vou usar desse jeito, porque eu não sei se tem a palavra feminina, uma mordoma, não sei se tem feminino dessa palavra, mas uma administradora, quando o dono diz, faça isso com os meus bens, ou faça isso com aquilo que eu coloquei nas tuas mãos, e você não faz, você está roubando. Então, Deus havia dado uma ordem ao povo de Israel, vocês têm que dar à casa do tesouro, que era o templo ali em Israel, 10% de tudo aquilo que vocês tinham recebido. Quando vocês não faziam isso, ele estava dizendo ao povo de Israel, quando vocês não fazem isso, vocês estão descumprindo aquilo que eu disse. Olha, os outros 90% vocês vão fazer, vão ter sabedoria nessa administração. Mas a 10ª parte que vocês vão trazer, eles não vai ser mais administrado por vocês. Você não é mais o mordomo desse recurso. E ali não era só dinheiro, ali era produção agrária, produção pecuária, era o que era daquele tempo, era o principal, os principais bens daquele tempo. Depois foi sendo substituído por unidades monetárias, né, por dinheiro mesmo. Mas o que que Deus estava querendo? Deus precisava do dinheiro? Deus, né, divino, ser espiritual. Deus precisava de um dinheiro para botar na carteira, porque falou, nossa, estou com uma vontade de comer alguma coisa, eu preciso de dinheiro na minha casa. Não, obviamente não é isso. Deus ele tinha propósitos ali para esse valor que era colocado ali no templo, que era a administração do templo, era o sustento daqueles que administravam, mas tinha um propósito maior. Ele diz ali no versículo 10, né, tragam todo o dízimo à casa, ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, ok, então ele já disse, olha, esse recurso vai ser usado assim, desse jeito. E aí ele diz, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos, tantas que vocês nem terão onde guardá-las. Deus está dizendo o seguinte, confia em mim, não confia nesse recurso que você despendeu. E aqui, gente, em primeiro ponto, eu não estou falando somente da questão de dízimo. Tem muita gente que não ajuda o outro. Eu não sei se eu posso dar arroz para aquela outra pessoa, porque eu não sei se eu vou ter. Arroz. Não sei se eu vou levar 1 quilo de alimento não perecível para tal lugar, porque não vai que eu não tenho no mês que vem. O país está difícil. Aí vamos aumentando. Não sei se eu ajudo aquela ONG ali, não posso me comprometer mensalmente, porque vai que não dá. Eu não sei se posso ajudar meus pais todo mês ali, porque vai que não tem. E assim por diante. Vamos escalonando isso. Deus está dizendo, meu filho, o recurso que você recebeu é meu. Fui eu que coloquei na tua mão. Se eu quiser mês que vem, eu fecho e você não recebe nada. Eu tenho seguro-desemprego. Aí o governo não tem dinheiro para pagar. Ou então deu um problema no sistema de pagamento e não cai, que aconteceu isso, acontece isso com vários servidores públicos. Não é porque às vezes não tem dinheiro, o sistema fechou. Não adianta você ter todas as garantias do mundo. Se Deus fechar a porta, fechou. Deus, ele institui o princípio
da generosidade para que você confie nele. Então, ofertar a alguém, dizimar na igreja, é dizer, Deus, eu confio no Senhor e não no recurso que o Senhor pôs na minha mão. Porque o Senhor é o dono do recurso. E Deus vai dizendo, olha, faça a prova, perceba que se você confiar, você vai entender que eu que estou te sustentando. Então, ser generoso é colocar diante de Deus a sua confiança. E não do dinheiro que está guardado no banco. Não no saco de arroz que você comprou e colocou na sua despensa no armário embaixo da cozinha. Pode dar um rato lá, pode dar uma enchente na casa e tudo aquilo que você tinha confiado você perdeu. Pode estourar o cano da pia, da cozinha e estragar todo o alimento. Pode acontecer uma série de coisas. Então, é isso que a mordomia nos ensina, o princípio de confiança em Deus. Isso também acontece no Novo Testamento. Leia para mim Atos, capítulo 11. Atos 11, leia para mim do 27 ao 30. Atos 11, do 27 ao 30. Quem achou, pode ler. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. É 29, 30 também? 30 também. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Muito bem. Aqui é muito interessante, gente. Nós não estamos mais no contexto do povo de Israel do Antigo Testamento. Os cristãos, eles não tinham um templo. Nos 3 primeiros séculos, o cristianismo, onde era uma religião, era até enxergado naquela época como uma seita do judaísmo, e depois foi perseguida por mais de 300 anos, então não tinham locais ali, não tinham templos. O recurso ele era usado para sustentar aqueles que se dedicavam especificamente à obra, à pregação do evangelho, então os apóstolos, por exemplo, e também para auxílio de outras igrejas. E olha que interessante, a igreja em Antioquia, que é citada no versículo 27, é a segunda igreja a aparecer. A primeira é em Jerusalém. A segunda igreja é em Antioquia, e ali, Jerusalém, a Judéia, essa região sempre passou por períodos de fome, desde Abraão. Abraão, Isaac e Jacó tiveram períodos de escassez ali naquela terra, e aí você vai vendo ali, cerca de 1.500 anos depois, a mesma situação acontecendo, e aí durante o período do Império Romano, que era o Império próspero ali, mas mesmo assim tinha essa situação de fome, e aí você vê a igreja de Antioquia juntando ofertas para cuidar dos irmãos ali da igreja em Jerusalém, e envia através ali dos líderes, e Barnabé e Saulo, esse aqui é o apóstolo Paulo, antes de ser nomeado como Paulo, ele era chamado de Saulo, né? Então você vê, mais uma vez, a generosidade sendo empregada. E agora, as cartas começam a ser trabalhadas dessa forma. Então, quando você fala sobre o contribuir na ação, na obra de Deus, é o seguinte aspecto: Deus, ele escolheu que a sua obra fosse sustentada pelos seus filhos. Então, toda a ação do reino de Deus aqui na terra, ela é sustentada pelos crentes em Jesus Cristo, isso através de dízimos e através de ofertas. Deus escolheu que fosse dessa forma e ele instruiu assim, inspirou a igreja a fazer isso naturalmente, generosamente. O livro de Atos é uma narrativa do que estava acontecendo. Não era uma normativa, não era uma ordem. E Antioquia é uma igreja que é ali
organizada não necessariamente só por judeus, também tinham não-judeus, ou seja, gente que não conhecia o Antigo Testamento, ou seja, gente que não conhecia as leis do Antigo Testamento. Mas a generosidade era colocada no coração destes cristãos pelo próprio Espírito Santo. Uma das ações inclusive, olha aí, então, um spoiler ali quando você estiver estudando, é um dos presentes espirituais, é um dos dons espirituais, uma das bênçãos espirituais que a palavra de Deus nos diz é a generosidade. Muito bem. E aí, então, começa-se, depois que as igrejas começam a crescer na Ásia e na Europa, então começa-se a orientar as igrejas qual deveria ser esse espírito de contribuição. Eu vou te dizer uma coisa, se você abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 5, você vai ver que já tinha gente fazendo coisa do jeito errado. Vamos ler aqui, não estava programado não, mas isso aí veio agora à mente, veio do Espírito, vamos dizer assim, veio do Espírito Santo. Mas vamos ver aqui esse episódio de Ananias e Safira. Olha, Atos capítulo 4, vou ler o versículo 36 e o 37. Olha o que estava acontecendo na igreja, a primeira igreja formada na época, a igreja em Jerusalém. Atos 4, 36 e 37 diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, ou algumas versões que eu acho muito mais bonito, filho da consolação. Vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então aqui, gente, a gente está vendo um período de grande generosidade da igreja, uma igreja que cuidava uns dos outros. Ali não era riqueza, não. As pessoas, elas usavam aquele recurso para cuidar da própria comunidade, para cuidar dos próprios necessitados. E aí você vê Barnabé, um homem que foi destacado no texto de Antioquia, né, ali de Atos 11, ele é chamado de o filho da consolação, o encorajador. O nome dele era José, e deram um nome para ele mais condizente com a postura dele. E é claro que, de repente, gente, deixa eu mostrar para você, esse aqui, aquela pessoa que você chama do lado, esse aqui é o consolador da igreja, esse aqui é o encorajador da igreja. Eu nem chamo ele mais de José, chamo ele de encorajador, esse é o nome dele para mim agora. Ele foi honrado, certo? Ele foi exaltado na frente dos outros. Olha o que acontece no capítulo 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Olha aí, ó, isso que aconteceu com Barnabé. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? Depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Bom, o que acontece aqui? Ananias e Safira falam assim, olha o que aconteceu com Barnabé, gente. Olha, o José foi lá, abençoou a igreja, contribuiu com a igreja, vendeu um campo, vendeu uma propriedade e levou lá. Olha, chamaram ele de filho da consolação, olha como ele foi honrado. Também quero isso. Também quero isso. E aí, o cara vai lá, vende um campo, vende uma propriedade e traz metade. E diz que trouxe tudo. E Pedro deixa bem claro, para ninguém levantar, interpretar texto errado, e tem gente que vai assim, olha, você tem que vender a sua casa, vender o seu carro, vender o seu celular, vender não sei o quê, e trazer aqui para a igreja. Infelizmente, a gente tem esse tipo de discurso, tá? Tem gente que manipula texto. Pedro está dizendo aqui, o Ananias, o problema não foi você não ter trazido o recurso. Você não vendeu o campo. O dinheiro não era seu. Você não podia ter trazido 10% do dinheiro, 5%, 1%, 40%. O problema é que você tentou mentir para Deus.
dizendo para todo mundo aqui que você tinha trazido tudo. Então, o problema não era a quantidade ou o recurso. O problema era que eles estavam fazendo pela motivação errada. Queriam as honras que Barnabé recebeu, mas agindo de maneira falsa. E fizeram isso, inclusive, intencionalmente. E aí, então, por que eu estou contando toda essa história? Para agora a gente entender o que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Abra aí em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Paulo está instruindo uma igreja, a igreja de Corinto, a como eles devem pensar em dízimos e ofertas, certo? Então, ele diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Alguém tem uma versão diferente? Eu sei que Mateus e Emilce têm versões diferentes. Lê para mim o mesmo versículo nas versões de vocês para a gente pegar mais informação desse texto. Cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Não force ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus ama os que dão com alegria. Mas Emilce lê na sua versão. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Lê de novo só o final que cortou a fala da irmã. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Um pouco antes. Lê o Não versículo com todo. tristeza. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Como deve ser o dizimar na igreja, o ofertar na igreja, e não só na igreja, tá, gente? Só uma coisa para vocês entenderem. O dízimo, de fato, é algo que é empregado à igreja. A oferta se você ajuda os seus pais, é uma oferta ao Senhor. Se você ajuda um necessitado na rua, é uma oferta ao Senhor. Se você contribui para missões, como a gente tem as nossas campanhas de missões, as nossas agências missionárias, é uma oferta ao Senhor. Não é porque não foi colocado ali na nossa igreja ter o gasofilácio, aquela caixinha, né? Algumas igrejas têm as salvas, que é um saquinho. Né? E cada um tem um negócio diferente. Não é porque não entrou ali que não foi ofertado ao Senhor. O cuidado com o outro, o cuidado financeiro com o outro, das necessidades do outro, é uma oferta ao Senhor. E aí ele está dizendo, esse é o sentimento. Paulo estava dizendo aos Coríntios nessa segunda carta, leia depois o capítulo 8 e o capítulo 9, tá? Então fica a direção de casa para você, leia o capítulo 8 e o 9, você vai entender ali o princípio da generosidade, o princípio do sustento. Paulo estava dizendo, olha, eu vou passar aí para receber o sustento missionário de vocês, eu vou passar aí para que vocês possam contribuir com a obra missionária, tá? Com o cuidado dos obreiros, o cuidado dos pregadores e da minha viagem aqui. Só que não é porque eu estou dizendo a vocês que vocês devem ofertar, vocês vão fazer isso porque, tá bom, vou fazer igual você manda um filho lavar a louça, e ele vai lá resmungando, não por obrigação, mas também a outra expressão que a irmã Emilson deu, não por necessidade, a necessidade aí é barganha. A gente já começou a aula falando, não faça barganha com Deus, que isso é infantil. É uma criança tentando subornar o próprio pai com um negócio que o pai deu e pode tirar da criança a hora que ele quiser. Então não faça isso. Não por tristeza também, eu tenho que dar mesmo. Mas Deus ama quem dá com alegria, quem contribui com alegria, quem age em generosidade, dizendo, opa, Deus, obrigado, não é meu.
O Senhor me deu a oportunidade de administrar e agora, olha, sabiamente poder destinar isso a alguém que realmente precisa, poder destinar isso a um projeto importante, poder destinar em algo que o Senhor me confiou aqui, poder participar dessa obra com o recurso que o Senhor colocou nas minhas mãos. Esse é o sentimento que a Bíblia coloca. Ou seja, dízimo, oferta, é sentimento de gratidão. Eu não estou dando para receber, eu estou dando porque recebi. E eu não tenho dúvida que isso vai me fazer falta, porque quem colocou nas minhas mãos pode colocar muito mais, e mesmo que não coloque, ainda assim eu terei todo o necessário para o cuidado da minha vida. Então, Deus está cuidando de mim, Ele vai continuar cuidando, com esse recurso ou sem esse recurso. Ele pode colocar mais recurso, ele pode colocar até menos recurso, mas aí, quando ele põe menos, quer dizer que, olha, eu vou te sustentar, eu vou te mostrar que eu cuido de você com muito menos do que você imagina. Que você não precisa de tudo que você acha que precisa para ser cuidado. E isso acontece com os profetas, por exemplo. Elias é sustentado por corvos. O povo de Israel foi sustentado por maná que caiu do deserto, por das codornizes que vieram voando no meio do deserto, por água que saiu da rocha. Então, se Deus quiser sustentar você de maneira sobrenatural, Ele sustenta. Se Ele quiser sustentar você de maneira natural, Ele sustenta. Cabe a você confiar em Deus. E conforme Ele vai trabalhando no teu coração, Ele vai mostrar a você o propósito. Então, eu quero que você, a partir dessa aula, fique atento a tudo que Deus coloca na tua mão. Se Deus está te dando boa saúde, quer dizer que Ele quer ali que você faça algo a partir dessa boa saúde. Se Ele está te dando disposição, quem sabe é para cuidar de alguém. Ele está te dando tempo. Ah, nossa, está sobrando tempo. Eu não tenho mais isso. Então, eu vou ficar dormindo. Será que é? Às vezes é para descanso, tá? Às vezes você estava dormindo só 6 horas, aí precisa dormir um pouquinho mais, não tem problema não. Mas às vezes não, você tinha aí as suas 8 horas regulares de sono e ainda assim está sobrando tempo. Será que agora, eu vou aposentar para ficar de boa? Será que é isso que Deus colocou para você? Tudo que vier à sua mão. Nossa, aprendi uma coisa nova. Será que é só para guardar aqui? Ou será que é para você compartilhar? Gente, recebi uma herança. Será que é para você pegar e realmente guardar tudo no banco? Para simplesmente deixar essa herança para o próximo? Ou será que você pode abençoar mais pessoas? Então, coloque diante de Deus tudo que você tem, ou tudo que Ele colocou nas tuas mãos, desde a sua saúde até as oportunidades, habilidades e recursos. E pergunte a Ele, Senhor, por que o Senhor colocou isso nas minhas mãos? O que eu devo fazer com isso? E para não ficar muito lúdico, tá? Para não ficar da sua cabeça, eu acho que eu tenho que fazer isso. A Bíblia orienta, tá? Então vai estudar a palavra de Deus, conversa com gente que tem estudado a palavra de Deus também. Nós estamos aqui como Igreja Batista de Vila Matilde, eu como pastor, para poder orientar segundo a palavra de Deus, como deve ser administrado tudo aquilo que Deus coloca. Então não deixe isso voando, não ache que o negócio vai vir. Deus sempre trabalha através da sua palavra. Espero que essa aula tenha abençoado a sua vida. Obrigado aqui aos alunos que estiveram conosco aqui nessa noite, participando, abençoaram bastante a gente aqui com a participação. E você, mais uma vez, eu faço o convite para estar conosco nas próximas aulas, tá? Convide mais gente para estar conosco. Compartilha nas suas redes sociais. Coloca aí no seu Face, no seu Insta, no seu WhatsApp, no seu Twitter, seja lá o que você usa aí, no seu TikTok. Faz um videozinho de 10 minutos, de 10 segundos assistindo a aula, sei lá. Faz um corte, pode fazer um corte. Faz um corte aqui,
bem intencionado, tá? Não vem fazer um corte mal intencionado, não. Não vem manipular do jeito errado. Faz um corte, posta no seu TikTok, compartilha nas suas redes sociais, aquilo que Deus tem trabalhado no teu coração. Se inscreve no canal, curte a gente, olha as outras redes aqui para você seguir a gente aqui, fica atento às programações. Olha, você pode vir aqui tomar um café da manhã com a gente, vem assistir, participar da CBD presencial, e aí, terminou o IBD, a gente toma café da manhã junto. Depois você fica para adorar o Senhor conosco de manhã, à noite também nós temos nosso tempo de adoração. Só estar aí conosco. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço. Que agradecemos, pastor Cristiano. Os ensinamentos são bem ricos, não são fáceis, mas só nos fazem bem ser um bom mordomo. Obrigado, pastor, pela palavra, foi uma bênção. Agora eu não vou, agora chega de passar mal, de problemas. Aí, pastor, eu peço também para que ore mais uma vez aí pelo Isaac, porque tá complicado, viu? Ele tá piorando muito. Então, Vamos orar pela vida do Isaac. Você que está acompanhando aí, gente, ore pela vida do Isaac Pietro, uma criança de 6 anos de idade, está com a saúde muito delicada, então se una a nós em oração, tá bem? Ore pela vida do Isaac Pietro. Vamos continuar orando por ele.